Verbo 2, formas nominais do verbo. O nome já ajuda você a entender essa parte da disciplina. Forma nominal é quando o verbo está no infinitivo, no particípio e no gerúndio. Ou seja, o verbo, além de fazer a função de verbo, assume uma segunda classificação, que pode ser de substantivo quando estiver no infinitivo, quando ele for no particípio de adjetivo e no gerúndio de advérbio. Então, o verbo assume duas funções quando eles estão nas formas nominais. A primeira forma nominal que a gente vai falar são as formas do infinitivo. O infinitivo pode ter três terminações. São elas terminadas em AR, ER ou IR. Essas formas do infinitivo possuem para o A, E, I. Não são as vogais? A, I, O, U? O A primeiro, segundo, o E segundo e o I terceiro. Então, esse A, E, I representam as conjugações às quais pertencem esses verbos. Então, verbos terminados em AR pertencem à primeira conjugação, ER pertencem à segunda conjugação e o IR pertencem à terceira conjugação. Os verbos, quando estão na forma do infinitivo, assumem a função de substantivo, além de verbo substantivo. Você tem que tomar bastante cuidado para não confundir o infinitivo com o futuro do subjuntivo. Tá lembrado que a gente viu na aula anterior que o futuro do subjuntivo, ele vem depois das conjunções quando e se. Se vier, se for, se beber, se cantar, quando cantar. Quando ele vier depois dessas conjunções, ele será futuro do subjuntivo. Não confunda com o infinitivo, tudo bem? Então eu coloquei alguns exemplos aí na apostila de vocês que vocês podem acompanhar. Eu tenho falar, olhar, acarinhar. Todos esses verbos estão no infinitivo e são da primeira conjugação. Beber, comer, correr, segunda conjugação. Sorrir, tossir, subir, são da terceira conjugação. Tudo bem? Às vezes o verbo conjugado, por exemplo, falei, né? Eu falei para você. A banca pode grifar o verbo falar aqui e perguntar a qual conjugação ele pertence. Notadamente, ele termina em I, o aluno pode dizer, ele pertence à terceira conjugação. Não, você precisa retirar de contexto e colocar o verbo no infinitivo. Falei vem do verbo falar, que é de primeira conjugação. Tudo bem? Falei da forma nominal do infinitivo. A gente parte para a próxima, segunda apostila aí, seguindo aí a apostila, nós temos a forma do particípio. O particípio, existem duas formas, os particípios regulares e irregulares. Nos particípios regulares, eles são terminados em ado e ido. Outras terminações, como ito, formam os particípios irregulares e várias outras. Os particípios regulares foram feitos para formar um par com os verbos ter ou haver nos tempos compostos. Estão lembrados que eu falei isso também na aula passada? Particípio, ADO ou IDO, na maioria das vezes. Então eu posso te dar vários exemplos que tem aí, falado, olhado, acarinhado, bebido, comido, sorrido, corrido, né? Sorrido, tossido, subido. Todos esses verbos estão no particípio e assumem uma função de adjetivo, né? Variando em gênero e número. É o único que varia em gênero e número, não é verdade? Última forma, nós temos o gerúndio, que o gerúndio termina o que, gente? Em NDO. E ele transmite, como ele tem a função de advérbio, ele pode transmitir várias circunstâncias transmitidas pelo advérbio comum, que é o que, gente? Olha aí na apostila de vocês. Expressar uma ação em curso, uma ação anterior, posterior ou simultânea a outra.
tudo depende do contexto. Estou andando até em casa. Estou andando até em casa. Então, ação em curso. Estava andando até o colégio. Ação no passado que estava em curso. A depender do contexto, a banca pode explorar a circunstância expressa por um gerúndio. É isso. É isso que eu tinha para falar sobre as formas nominais. Depois que eu falei das formas nominais, a gente parte para o próximo tópico, que é entender as vozes verbais. O que é que eu tenho para falar sobre vozes do verbo? Que eu tenho 3. Eu tenho a voz ativa, que é quando o verbo executa a ação. Tenho as vozes passivas, vou colocar voz passiva, vou botar no singular, voz passiva, que dentro dela tem de 2 tipos. A voz passiva sintética, sintética porque ela é a menor, ela se reduz, porque tira-se o sujeito da ativa, ela está acompanhada do si, que é uma partícula apassivadora. Estudar a voz passiva sintética não só nos ensina uma voz passiva na morfologia, como isso aqui tem uma forte atuação na sintaxe, tanto para identificar um tipo de sujeito, como para fazer uma concordância adequada. E também tem a voz passiva analítica, que geralmente ele usa verbo ser mais particípio. Então essas são as formas da voz passiva. E eu tenho a voz reflexiva. A voz reflexiva, que também pode ser chamada de recíproca, tendo uma diferença entre os dois. A voz reflexiva vai ter o si, que dá para trocar por a si mesmo ou a si mesma, vai depender do sujeito. E a recíproca, que também tem um si, um ao outro, ou uma outra, vai depender também do gênero do sujeito. Essas vozes possuem ação retroativa, ela volta para o seu sujeito, comete e sofre a ação. No material de vocês, como disse aí, em relação à IDECAM, você, candidato, será interpelado a reconhecer quando determinada frase está na voz passiva, o tipo de si e a classificação dos termos. Isso aqui é muito importante. Você não classifica apenas a classificação morfológica dos elementos, mas sim a classificação sintática desses termos. Nos exemplos que a gente vai montar agora, eu tanto vou passar para as vozes passiva, analítica, sintética, como vou classificar com vocês a sintaxe delas, porque essa é a última aula da morfologia. Na próxima a gente já passa para sintaxe, com uma questão bem básica de análise sintática. Tudo bem? No primeiro exemplo aqui eu tenho João bebeu água. Antes, candidato, você só poderá admitir uma voz para a passiva quando ele for transitivo direto ou transitivo direto e indireto. Jamais, veja bem, pode escrever aí, jamais um verbo que não tenha transitividade direta admitirá uma voz passiva. E isso é muito explorado pelas bancas, tá bom? Verbo, para ter uma voz passiva, precisa ter transitividade direta. Pode ser indireta também, mas ele precisa ter um objeto direto, porque é através dele que eu vou fazer uma voz passiva. Lembrou bem? Então eu sempre tenho, coloque aí, escreve, para ter uma voz passiva, ele precisa de um VTD ou um VTDI. Você pode observar nesses 3 exemplos que eu coloquei aí na apostila de vocês, que são 3 exemplos que lidam com verbos transitivos diretos. Bebeu, quem bebe, bebe algo, quem aluga, aluga algo, quem faz, faz algo. Todos os verbos são transitivos diretos, portanto, todos eles admitem uma voz passiva. Beleza? Ótimo. Todos esses verbos estão na voz ativa, porque você pode observar que eles executam uma ação.
São eles os promotores da ação. Quem bebeu? João. Quem alugou foi Rodrigo. Quem aluga, né? Rodrigo aluga uma casa, ele é o agente da ação. Hélio vai fazer uma apresentação, ele é o agente. Então eu reconheço um verbo que está na voz ativa quando se olha para o sujeito e pergunta quem é o agente dessa ação. Todas estão na voz ativa. Para passar para a voz passiva, que há duas formas de passiva, eu tenho a voz passiva analítica, VPA, você pode acompanhar aí, VPA. Essa voz passiva analítica, ela requer uma maior extensão, ela requer uma análise. O objeto vira sujeito e o sujeito vira agente da passiva. Eles trocam a ação. Sempre que se for passar para essa voz passiva, eu tenho que prestar atenção no tempo verbal do principal, ou seja, da voz ativa. Bebeu está no pretérito perfeito, portanto, ele também terá que estar no pretérito perfeito. Vamos fazer aqui para você perceber? Então, eu posso dizer, ó, água, o objeto vira sujeito, uso o verbo auxiliar ser ou estar, no caso aqui, está, né? Foi, ser é o verbo ser, mais o verbo particípio, eu ia botar o nome particípio, ó. Foi bebida por João. Então, o que é que você observa aqui quando a gente passou para a voz passiva analítica? O objeto virou sujeito, pode perceber. Eu tenho aqui um sujeito simples, que é chamado também de sujeito simples, paciente, porque ele sofre a ação de ser bebida. Na voz ativa ele é um sujeito agente, tá bom? João, que era o sujeito, vira agente da passiva. Essa classificação aqui é cobrada também lá na IDECAM. O sujeito da ativa vira agente da passiva, que geralmente é iniciado por, pelo e raramente o de. São os elementos que iniciam essa voz, esse agente da passiva. Aqui nós costumamos chamar de locução verbal passiva, porque é formado de verbo ser mais particípio. Quase todas as vozes passivas são formadas de verbo ser mais particípio. Viu o verbo ser mais particípio, corre para o abraço. Eu, possivelmente, na maioria das vezes, eu tenho uma voz passiva. Você observa se está sofrendo a ação, se tem todo esse esquema de passividade, tá bom? Uma voz passiva pode existir sem agente. Existem frases que não têm agente da passiva, agora sem o sujeito, jamais. Eu posso dizer o seguinte, água foi bebida, tá bom? Jamais eu poderia dizer foi bebida por João. Não se admite a voz passiva analítica sem um sujeito paciente. Agora, sem agente da passiva é totalmente perfeito. Deu para entender aqui, candidato? Sim? Locução verbal passiva. Aqui eu tenho um verbo que é chamado de auxiliar e aqui que eu tenho um verbo chamado de verbo principal. O verbo principal sempre vai ficar no particípio e o verbo ser, que é um verbo auxiliar de vozes passivas, vai preservar sempre o tempo da ativa. Bebeu, pretérito perfeito, auxiliar, pretérito perfeito. Tá bom? Se eu botasse, por exemplo, aqui bebia, a transposição da voz passiva estaria errada. Ok? Na VPS, voz passiva sintética, o que é que eu tenho? Eu olho para a voz ativa, o sujeito é totalmente retirado. O sujeito deixa de existir e fica bebeu-se, preservando o mesmo tempo, bebeu-se água. Tiro o sujeito e acrescento um se na frente dele. Tiro o sujeito e acrescento o se. Note que esse verbo é um verbo transitivo direto.
Se o se liga a um verbo VTD, ou ele é uma reflexiva ou ele é uma partícula passivadora. Se ligou a um VTD, ou é passiva ou é reflexiva. Vamos ver se a ação volta para ele. Bebeu-se água. Aqui está dizendo que a água bebeu a si mesma? Claro que não. Portanto, se eu tenho um verbo VTD que não é reflexiva, eu já corro para o abraço e chamo isso aqui de PA. O que é uma PA? Partícula apassivadora. As partículas apassivadoras se ligam a verbos transitivos diretos. Aprende isso aqui agora. Eu vou precisar disso aqui lá na frente como forma de revisão. VTD, por isso eu tenho uma PA, partícula apassivadora. Vitor, e o que a palavra água será? Essa palavra água, que lá na ativa era um objeto direto, será chamado de sujeito simples paciente. Sujeito simples paciente. Isso aqui é muito cobrado na banca e decano. Não é nem tanto a voz passiva, tá? A classificação da voz passiva. É mais a classificação dos termos dentro de uma frase. Você notou que eu tenho um verbo VTD aqui que não tem objeto direto. Vitor, como é que tu classifica um verbo de VTD e não coloca o objeto direto dele? Cadê o objeto direto dele? Não tem. Se tem PA, não tem OD. Se tem PA, não tem OD. Se tem partícula passivadora, não tem objeto direto. Fica apenas na ideia. Nada de chamar isso aqui de objeto direto. Pelo amor da santa, não chame isso aqui de objeto direto. Isso aqui é tão provado que é um sujeito, porque se isso aqui estivesse no plural, ou, por exemplo, se for o seguinte, ó, água e refrigerante. Refrigerante. No caso, eu teria aqui um sujeito composto paciente, que seria tudo isso aqui, e o verbo teria que obrigatoriamente concordar com ele, porque o verbo concorda com o seu sujeito. Então ficaria como? Beberam-se água e refrigerante. Preste muita atenção na estrutura de uma voz passiva sintética, porque a banca pode cobrar isso demais. Tudo bem? Na nossa próxima frase eu tenho, ó, Rodrigo aluga uma casa hoje. Tem um verbo transitivo direto. Vamos classificar aqui a frase. Rodrigo, eu tenho o meu sujeito simples. Uma casa é o meu OD. E hoje, adjunto adverbial de tempo. Como é que ficaria a minha VPS? VPA, quer dizer. Voz passiva analítica. O objeto vira sujeito. Uma casa. Aluga é presente. Toma cuidado para não, quando passar para a transposição, não chamar isso aqui de foi alugada. Não posso colocar o auxiliar no pretérito perfeito porque o verbo da ativa está no presente. Então, em vez de dizer uma casa foi alugada, eu tenho que dizer uma casa é alugada. É alugada por quem? Por Rodrigo. Vitor, e onde é que eu vou colocar a palavra hoje? Coloca no final. O adjunto adverbial, como na ativa está no final, pode ser colocado no final, como pode ser colocado lá no início, no meio. Não tem importância. Mas é bom que se conserve ele no lugar de origem. É bom deixar o hoje lá no final. É bom, não é obrigatório. Toma cuidado, não estou dizendo que é obrigatório deixar lá no final, não. Beleza? Então eu tenho uma casa é alugada por Rodrigo hoje. Como é que fica a classificação agora? Uma casa que era objeto virou sujeito simples o quê? Paciente. É alugada, locução verbal passiva, verbo auxiliar no presente
preservando a mesma estrutura. Por Rodrigo, eu tenho um agente da passiva. E hoje continua sendo adjunto adverbial de tempo. Tá bom? Você pode assistir a minha aula do meu curso Português Blindado, que eu explico isso aqui, eu coloco vários outros exemplos para você reforçar isso aqui. Você tem que reforçar isso aqui, tá bom? Vamos fazer a VPS, que é a mais importante, voz passiva sintética. Como é que eu faço a voz passiva sintética aqui? Tiro o sujeito, coloco o verbo. Fica como? Ó. Aluga-se uma casa hoje. Aluga-se uma casa hoje. Então, eu tenho o verbo alugar, que é um verbo transitivo direto, o se que se ligou a ele. O se, quando se liga a um VTD, ou é reflexiva, ou é a passivadora, ou é partícula passivadora. Não está dizendo que uma casa alugou a si mesma, não, aqui hoje. Então, tirei a possibilidade de chamá-la de reflexiva e a gente vai chamá-la de quê, nesse caso? De PA. De PA. Aluga-se uma casa hoje é o meu sujeito simples paciente e hoje continua sendo o meu adjunto adverbial de tempo. Pessoal, fica ligado aqui numa coisa. Se isso aqui estivesse no plural, o verbo também iria para o plural. Seria alugam-se, se fosse duas casas. Alugam-se duas casas. Pode dar um giro aí na sua região e ver o tanto de placa que tem errada. Aluga-se apartamentos. Tem demais bicho por aí. Pode dar uma volta que com certeza você vai achar bastantes erros. Só uma coisa para a gente fechar nesse elemento aqui. Você consegue perceber que para que você prove que realmente eu tenho uma PA, tenta transformar isso aqui numa VPA. Tipo, beberam-se água e refrigerante, eu posso transformar numa VPA, dizendo o seguinte: água e refrigerante são bebidos. Nisso, eu provo que a voz está realmente numa voz passiva. No caso, aluga-se uma casa, corresponde a uma casa é alugada. Eu sempre costumo transformar em uma outra voz, para ter a certeza que realmente está numa voz passiva. Tudo bem? Nesse exemplo de número 3, eu tenho Hélio fará uma apresentação no memorial. Então, como é que fica a classificação aqui? Já chamei aqui de VTD, o verbo fará. Hélio é o meu sujeito simples. Uma apresentação é o meu objeto direto. E no memorial, como dá ideia de lugar, eu tenho aqui um adjunto adverbial de lugar. Fiz a classificação da voz ativa. Vejo que aqui é um VTD e ele admite uma voz passiva. Ficaria como aqui, gente, ó. Uma apresentação. Essa aqui é na VPA, viu? Uma apresentação. Fará é futuro. Fará é futuro. Então eu tenho que preservar o verbo auxiliar também no futuro. Uma apresentação será feita, posso colocar no memorial aqui, viu? Mas eu vou deixar ele no finalzinho. Será feita por Hélio no memorial. Eu acho que semanticamente ficaria melhor deixar o memorial aqui, né? Mas já escrevi, não vou fazer de novo, não. Por Hélio no memorial. Classifique os termos novamente, tá bom, candidato? Então eu tenho aqui uma apresentação, que é o meu sujeito simples paciente. Será feita, eu tenho uma locução verbal passiva. Lembre-se que o auxiliar preserva o mesmo tempo da principal. Por Hélio, eu tenho aqui o meu agente da passiva. E no memorial é meu adjunto adverbial de lugar. Fazendo a VPS, Hélio vai cair fora, que é o meu sujeito.
Ah, aí eu vou fazer o seguinte, ó, fará-se. Não pego o verbo e coloco o se depois? Fará-se. A gente não tem nesse curso a aula de colocação pronominal porque não é um requisito tão cobrado pela Banca Idecam, tá? Mas no meu canal tem aula de colocação pronominal que você pode conferir. Fará-se. Quando eu tenho verbos no futuro associado a pronomes, eu não posso fazer uma ênclise, ou seja, eu não posso colocar um se, um pronome, na frente de verbos no futuro. O que é que diz? Joga para trás. Também não posso porque iniciar frases com pronome é proibido. Então coloca no meio, ou seja, faço uma colocação pronominal chamada mesoclítica. Localizo o último R, apago esse último R, coloco o se no meio, far-se e depois completo com o que sobrou. Far-se-á. Vitor, isso é bastante estranho. Até a Banca Idecam reconhece isso e chama isso de preciosismo. Ou seja, numa linguagem comum do dia a dia ou em documentos, até em documentos oficiais, eles recomendam que você evite uma mesóclise, porque aqui no Brasil não é usual. Mas nesse caso não tinha para onde correr. Tem que fazer a mesóclise porque o pronome não pode vir antes. Não pode vir depois, coloca no meio, né? Far-se-á uma apresentação, far-se-á uma apresentação no memorial. O sujeito caiu fora, né? Como é que ficaria a classificação aqui? VTD. O se vai ser minha PA, minha partícula passivadora. Uma apresentação será o meu sujeito simples paciente. E no memorial, adjunto adverbial de lugar. Ok? É isso. Far-se-á uma apresentação será feita no memorial. Tudo isso aqui poderá ser cobrado pela Banca Idecam, até mais a classificação sintática dos termos do que propriamente a morfologia delas. Vamos agora para as vozes reflexivas, reflexiva e recíproca. Já na voz reflexiva e recíproca, nós temos aqui um caso específico em que o sujeito age e sofre a ação. Dentro dela nós temos uma voz agente e paciente em uma só frase. Por exemplo, quando eu disse, Carla machucou-se. Carla é o meu sujeito simples e agente, porque ela comete a ação. Eu tenho aqui um verbo transitivo direto e eu tenho uma partícula se. Como o verbo é transitivo direto, quem machuca algo ou alguém, ele é transitivo direto. Eu pergunto, Carla machucou quem? A si mesma? Lembra-se que eu pedi para você trocar por a si mesma para verificar se ela é reflexiva? Sim. Quando deu para trocar por a si mesma, você notou aqui que o si é Carla. Então, Carla machucou Carla. Ou seja, Carla machucou a si mesma. Portanto, quando o ato reflete o sujeito, ela é uma partícula reflexiva. Toda partícula reflexiva é um objeto. Vai depender da transitividade do verbo. Carla machucou a si mesma, então aqui eu tenho um objeto direto. Todo pronome reflexivo é objeto. Na maioria das vezes é um objeto direto. É só classificar a transitividade direta. Tudo bem? Caio cortou-se com a faca. Caio é o meu sujeito simples, cortou o VTD. Não é verdade? Quem foi que cortou Caio? Ele mesmo. Então, Caio cortou a si mesmo. Eu tenho aqui uma partícula reflexiva que age como objeto direto na sintaxe. Com uma faca não é um objeto indireto, é um instrumento. Então aqui eu vou chamar de adjunto adverbial de instrumento. Roberto se matou. Roberto, sujeito simples, agente, matou. Quem foi que Roberto matou? A si mesmo.
VTD. O se é uma partícula reflexiva que assume a função de objeto direto. Toda reflexiva é objeto. Paula e Renato se amam. Você notou que aqui eu tenho singular e aqui eu tenho plural. Aqui eu vou ter o meu sujeito composto. É um sujeito composto. Aqui eu tenho um verbo transitivo direto. A quem Paula e Roberto amam? A quem? A si mesmos. Ou seja, é um ao outro. Na verdade, a si mesmo não dá no plural, porque não vai dar uma ideia de reflexibilidade. Qual é a ideia de se trocar por um ao outro? Paula ama Renato e Renato ama Paula. Ou seja, um ao outro. Quando eu tiver um elemento que age sobre si e estiver no plural, ela já é recíproca. Então, eu tenho partícula recíproca, que age também como objeto direto. Tudo bem? Gente, tem autores que chamam isso aqui de reflexiva também. Não deixa de ser reflexiva. Ela só é chamada de um nome mais específico, de recíproca. Os jovens agrediram-se durante a festa. Os jovens é o meu sujeito simples, tá? Porque está no plural. Agrediram, verbo transitivo direto. Um ao outro, eu tenho uma partícula recíproca que age na função de objeto direto. Quem foi que eles agrediram? Um ao outro, um objeto direto. Durante a festa é o meu adjunto adverbial de tempo. Quando? Durante a festa. Os ônibus, sujeito simples, se chocaram. Chocaram, VTD. Chocaram-se. Peraí. Os ônibus chocaram. Quem se choca com alguma coisa. Esse se, partícula reflexiva, chocaram com um ao outro, né? Então, eu tenho aqui um se, partícula recíproca, não é verdade? De que forma? Violentamente, adjunto adverbial de modo, né? Foi a forma, foi violenta. Adjunto adverbial de modo. Estou inculcado nesse se aqui. Os ônibus chocaram com um ao outro. Com alguma coisa, em algo. Se chocaram em. Aqui, verbo transitivo indireto, né? Quem se choca com alguma coisa. Isso aqui não é uma partícula recíproca, não. É recíproca, Os ônibus se chocavam. Um se chocou com o outro, um ao outro. Verdade. Partícula recíproca, função de objeto direto. Verdade. Chocaram-se um ao outro. Fiquei na dúvida aqui. Por isso que é bom sempre pensar antes, né? Gente, terminamos a aula de verbo 2. Agora você vai fazer uma atividade que vai fazer revisão da aula de verbo 1 e 2. São quantas questões aí, menino? 15 questões. Confiram o gabarito no final da aula e próxima aula, aula 18, a gente já começa na aula de análise sintática 1. Tchau, gente. Até a nossa próxima aula.